Meus amados, eu gostaria nessa missa de aproveitar a oportunidade de que nós temos a liberdade de trabalhar com temas, missas temáticas, e falar hoje, aproveitando o Evangelho que fala sobre família, de falar de uma das causas de destruição de muitos lares. Destruição. Eu vou falar aqui de duas palavrinhas que com certeza muitos já ouviram aqui e que vai ajudar muito a compreender por que nós fazemos às vezes do paraíso um inferno. A sinceridade e a intolerância. Repita comigo essas duas palavras: a sinceridade e a intolerância. Se a gente for ver o que o dicionário fala sobre sinceridade, ser sincero, é a qualidade, estado, condição do que é sincero, a franqueza, virtude de caráter. Aquele que é sincero tem uma virtude de caráter, quer dizer, uma pessoa de bom caráter. Ele não tem nada que ofuscar, do que mascarar. Ele é sincero, é transparente. A intolerância, que já é uma palavra bem negativa perto daquilo que é sincero, né? É a falta de tolerância, falta de compreensão. É uma pessoa inflexível, rígida, que não admite a opinião dos outros. Isso é uma pessoa intolerante. Talvez você tenha dentro da sua casa pessoas que são sinceras, mas por outro lado, pessoas intolerantes. Eu vou falar do estardalhaço que isso pode acontecer dentro dos lares. Pessoas intolerantes, o que pode fazer? Se a gente for ver a palavra de Deus, no livro de Gênesis, nós vemos que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Mas antes de criar o homem e a mulher, Deus preparou um ambiente para colocá-los aqui. E esse ambiente foi o céu e a terra, um animal de cada espécie, criou aquelas árvores frutíferas, etc. Aqueles animais maravilhosos que muitos inclusive estão até em extinção, porque nós temos uma capacidade enorme de destruir, mas Deus chama de paraíso o que Deus criou. Então qual foi o ambiente que Deus criou para colocar o homem e depois a mulher que foi feita da sua costela? Foi o paraíso. Esse é o ambiente que Deus sempre sonhou para nós, o paraíso. Eu tenho certeza que muitos de vocês já leram isso na Bíblia, já ouviram falar que Deus criou para nós aquele jardim que no capítulo 3 de Gênesis fala que era o verdadeiro paraíso. Depois pede para que o homem e a mulher tenham filhos. Olha o sonho de Deus de constituir a família, e que os filhos possam viver juntos nesse paraíso. Agora, o capítulo 6 de Gênesis já começa a dizer que a humanidade inteira se corrompeu no pecado. A humanidade inteira, infelizmente, é corrompida. Ai, Jesus amado. No capítulo 6 de Gênesis, diz que a humanidade inteira, olha aqui para mim, a humanidade inteira fez daquele paraíso um verdadeiro inferno. Parece que eu já vi esse filme antes. Esses tempos teve um, inclusive conhecido, que eu posso brincar. Ele disse: a minha família está um verdadeiro inferno. O que o senhor me diz? O que eu digo é que quem vive no inferno é os capetinhas. Então você deve ser a tua mulher, teus filhos. É por isso que virou um inferno lá, porque nós temos essa capacidade de fazer às vezes do céu o inferno. Está lembrado daquela história do homem que diz que chegou no céu, um homem santo, viu? Não perdia uma missa de louvor. Chegou no céu, não encontrou o nome dele na lista. Mandaram o homem para o inferno, um homem santo. Mas o homem chegou lá no inferno, ele pensou com ele mesmo: eu não vou mudar meu jeito de ser, não vou mudar. Já encontrou um capetinha meio triste, foi aconselhar aquelas pessoas de cara virada. Ele era tolerante, ele era compreensivo, era transparente. Gente do céu, deu uma semana, o capeta chefe foi lá reclamar
É para São Pedro de São Pedro: você é santo, mas não é bobo, né? Pelo amor de Deus, me tira aquele santo lá do inferno. Me tira ele de lá agora. Aquilo está virado num pedaço do céu. Tem até capeta dando paz de Jesus um para o outro. Me tira aquele santo de lá. Ele está fazendo um estardalhaço. É porque o céu e o inferno somos nós que fazemos. Filho, não me diga que a tua família é um inferno. Não me diga isso. Porque Jesus diz: se um apenas se converter, pode salvar a família inteira. Você está longe da conversão, hein? Está bem longe, hein, filho? Se a tua família está virada no inferno, o que você está fazendo lá? Hein? O que está fazendo? Ou é mais um dos capetinhas, ou está na casa errada. Será que a tua família não é a família do vizinho lá? Gente, Deus quer que nós transformemos a nossa família em um paraíso, se ela não é ainda. Se ela não é, porque esse sempre foi o sonho de Deus. Agora, percebo que a própria ciência, interessante que eu estava vendo uma reportagem que diz que os cientistas investem milhões e milhões em tentar fazer com que outros planetas, que haja vida nesses outros planetas. Sabe por quê? Porque eles têm uma certeza quase que absoluta que o homem ainda vai acabar destruindo esse planeta. Inclusive nós já tivemos até uma reunião agora para falar sobre as mudanças climáticas a nível mundial. Os presidentes de todos os países estiveram para falar sobre essas mudanças climáticas. Não é só os animais irracionais que estão em extinção não, hein? Dá uma olhadinha aí para o teu lado, hein? Aproveita e dá uma olhada bem dos pés à cabeça, porque eu não sei por quanto tempo. Um dia, talvez isso vai acabar. Já acabou em água uma vez, né? Já acabou em água. Eu acho que a próxima vez agora vai acabar em intolerância. Vai acabar, o mundo vai acabar em ignorância. Porque infelizmente nós temos uma capacidade de destruir. E digo isso, filho, não é para me vangloriar, mas eu, quando chego lá em casa, por Deus do céu, eu olho para minha família, em vista do que era, eu digo: isso aqui é um paraíso, isso aqui é um pedacinho do céu. Você um dia, em nome de Jesus, vai dizer isso também, mas a gente precisa começar a caminhar. Hoje eu posso estar falando sobre a sinceridade e a intolerância, e talvez você esteja pensando: padre, o que isso quer dizer com a sinceridade e a intolerância? É que o homem foi perdendo diante de Deus a sinceridade por causa do pecado. Veja que no capítulo 3 de Gênesis diz que o homem e a mulher pecaram. Primeiro, aquela árvore que estava lá no meio, que Deus disse: pode comer de todas os frutos de todas as árvores, só não coma daquela que está no meio. E Eva olhou para aquele fruto, foi seduzida, diz que pela serpente. Eu penso que Adão até tentou avisar: olha, não inventa encrenca, que Deus vai aparecer aqui amanhã. Se você comer daquele fruto, nós estamos encrencados. Deus disse que não era para comer, porque se você comer, até a morte vai entrar no mundo. Mas quando Deus aparece no outro dia, diz que Adão e Eva tinham desaparecido. A falta de sinceridade foi tão grande que nem homem Adão se mostrou ser, nem homem ele se demonstrou. Se escondeu. E olha que interessante, que Deus, que sabe tudo, né? Deus ainda perguntou para Adão: Adão, cadê você? Deus não sabe tudo? Eu acho que Deus foi até misericordioso, porque sabia que ele estava atrás da moita. Cadê você, Adão? Aonde? E ele estava lá, escondido, diz a Bíblia. E Deus disse: por acaso você comeu do fruto proibido? Ele disse: não, foi ela. Pois a culpa na mulher, falta de sinceridade. E aí pergunta para a mulher: você comeu? Não, foi a serpente que me induziu. Quer dizer, a culpa não é minha. Ninguém está com a culpa lá, né? Perceba que os lares onde não há sinceridade, ali começa o estado de inferno mesmo, que ninguém assume a culpa. A culpa é sempre do outro, né? Dá a impressão que o outro é sempre mais fraco do que eu.
porque eu sempre quero estar acima, né? Tá igual a história daquele padre que diz que a mulher chega para o padre e diz: Padre do céu, você não vai acreditar. Ela estava com aquele bilhetinho assim da Loteria Federal. Padre, ai padre, eu estou angustiada e ao mesmo tempo feliz. O padre diz: o que aconteceu, minha filha? Padre, o meu marido não jogou na loteria e ganhou, padre. Só que ele tem problema no coração. Eu estou com medo, padre, de contar para ele que ele ganhou na loteria e esse homem dá um infarto nele. Os médicos já falaram que ele não pode ter assim emoção. O padre até zombou, falou: esse homem é um homem ou pé de couve? É um homem ou um rato? Ei, chega lá e conte, imagina. Homem que é homem aguenta. E disse que a mulher falou: padre, então o senhor que tem mais estudo, o senhor que sabe falar, o senhor não quer dar a notícia? O padre disse: chama ele lá que eu conto. Quando ele chegou, o padre já foi logo dizendo: me diga uma coisa, o que você faria se você ganhasse na Loteria Federal? Ele disse: por Deus do céu, padre, eu daria metade para a igreja. O padre morreu de infarto. Ai, Jesus. A gente não pode ficar subestimando a fraqueza dos outros, né, gente? Porque a pessoa que é sincera, ela reconhece: eu sou muito mais fraco do que aquele que às vezes eu estou julgando ser fraco. Sou muito mais. A gente tem que reconhecer que é fraco. A gente tem que reconhecer que é miserável diante de Deus. Como é bonito, gente, uma pessoa que tem necessidade da confissão. Ele sempre está procurando o padre para se confessar, porque sabe que é um miserável, sabe que é uma miserável. Agora, a pessoa que não é sincera, primeira característica, ele sempre vai inventar alguma desculpa para não se confessar. Ele chega a dizer: o padre também é pecador igual eu, vou me confessar com um homem? Eu confesso direto com Deus. Sempre tem desculpa. Falta ali sinceridade. A gente costuma fugir de Deus quando a gente está no pecado. Isso é o que a gente chama de síndrome de Adão. Tem muita gente com essa síndrome aí. Pode perceber, aquela pessoa que não vem para a igreja, deve ter gente da tua família assim, não vem para a igreja. Deve faltar muita sinceridade diante de Deus. Ele está fugindo. No fundo está fugindo. Hein? Quer comprar briga naquela casa lá? A hora que ele está assistindo aquele filmão, né? A hora que ele está na televisão lá, quase babando por causa do time de futebol, mude. Coloca o canal numa rede católica para você ver a briga que dá. Porque são pessoas que estão fugindo de Deus. Repita assim comigo: quem está no pecado, quem está no pecado, tem a tendência de fugir de Deus, tem a tendência de fugir e de de Deus, não ser sincero. E de não ser sincero. Sabe, gente, essa falta de sinceridade, eu gostaria de falar uma coisa muito séria aqui, que tem pessoas que até tentam ser sinceras, mas quando há uma pessoa intolerante por perto, a tendência é a gente reprimir. Pai e mãe, pelo amor de Deus, valorize os filhos quando eles são sinceros com vocês. Isso é uma angústia para mim, mas eu tenho visto muitos jovens que só entraram para o mundo do crime, para o mundo das drogas, para o mundo da prostituição, com medo de represália, porque sabe que tem pais intolerantes dentro de casa. Talvez, se você não fosse tão intolerante, pai, o teu filho teria a capacidade de ser sincero com você. Quando ele sentiu o desejo de usar droga, você seria o primeiro a ficar sabendo: mãe, eu estou com uma vontade de experimentar aquilo lá. Lá na escola já me ofereceram. Mas Deus o livre de se falar, né? É bem fácil você vir soltar uns cachorros em cima. Você quer virar um drogado? Você está ficando louco? E quando uma pessoa que tenta ser sincera e ela bate de frente com o intolerante, ela reprime, diz a psicologia. Ela tende a viver uma vida sempre reprimida. Na área da sexualidade, a gente vê tantos jovens que se declaram, por exemplo, homossexuais. Se a primeira vez que ele sentisse um sentimento, um desejo sexual pela pessoa do mesmo sexo, se a primeira vez que ele tivesse esse sentimento, ele tivesse a capacidade de ser sincero com você, mãe, com você, pai, sem medo de represália, talvez ele nem teria hoje uma vida desenfreada nesse sentido. Talvez viveria a fé cristã.
Talvez seria hoje um católico vivendo os propósitos. Ou mesmo com o sentimento seria capaz de levar uma vida equilibrada. Talvez, para dizer que e você já parou para pensar quando aquela pessoa quando ela está começando a sentir aquele certo desejo, se ela tivesse alguém para desabafar, meu Deus do céu, quando vem procurar o padre, essa pessoa já faz tempo que ela tem desejos desenfreados ali, às vezes até desequilíbrios sérios em várias áreas, porque não falta às vezes em uma casa, em uma família, pelo menos uma pessoa intolerante, que é para fazer aquele estardalhaço. Só ela tem razão, ela vem com pedra mesmo, vem com pedra na mão. Se tivesse lá na época de Jesus, quando Jesus disse, quem não tem pecado tira a primeira pedra, eu tenho certeza que tinha tirado uma naquela samaritana que tinha quase arrancado o olho dela. Tem gente que é assim, né? Sabe, gente, eu vejo assim alguns traumas, e tem pessoas que só conseguem ser sinceras lá naquela telinha do celular, né? Ali ela usa da sinceridade, ali ela fala tudo que tem de desejo, e às vezes os filhos vão parar num relacionamento desenfreados, às vezes até vão para a morte, vão para a forca, porque hoje se fala até de sexo virtual e tudo mais. Dentro de casa não consegue ser sincero, entra lá na internet, né? Tá lá. Você já parou que hoje tudo é internet? Às vezes dentro da própria casa estão sentados no sofá ali, cada um com o seu celular, e se você começar a falar ali, puxar assunto, você vai ficar boiando. Cada um tá com o seu celular. Isso é muito forte, hein? Diz que no velório, diz que todo mundo ali, alguns chorando, outros contando uma piadinha lá fora, mas aquele clima, né? E diz que chega o bêbado com o celular navegando. Aí daqui a pouco ele dá uma olhada, a viúva ali olhando para o falecido. Ele, qual que é a senha do Wi-Fi? Ai, Jesus. Já chegou um e falou, respeite o morto. Ele diz, mas é tudo junto ou separado? Respeite o morto, ele pensou que era a senha do Wi-Fi. Engraçado, né, gente? Tem gente que é assim. Ele consegue ser sincero, ele consegue ter motivação só ali no celular, só ali. Isso vira uma doença, mas às vezes dentro de casa, com as pessoas que é sangue do sangue, não consegue se abrir. Por isso, diga assim comigo, reze comigo: livrai-me do mal da intolerância, Senhor. Livrai-me do mal da intolerância, porque Senhor. Isso pode fazer da minha família um inferno. Porque isso pode fazer da minha família um inferno. Eu já preguei aqui que os pais, quando são irresponsáveis, os pais, quando não são pais de verdade, pode levar o filho e a filha à morte, hein? Eu falei aqui já sobre isso, que pais que às vezes não conseguem acompanhar os filhos, e infelizmente o filho às vezes já está perdido no caminho das drogas, da prostituição, porque o pai ou é desleixado, ou às vezes, como hoje estou dizendo, intolerante. No relacionamento, gente, sabe que a traição, por exemplo, ela começa sempre com uma intolerância. A falta de sinceridade, em primeiro lugar, presta atenção no que eu vou dizer. Eu quero repetir aqui, que esse pecado que é um desastre, que é o adultério, a traição, ele começa sempre com a falta de sinceridade, que vai culminar em alguém que é intolerante. Geralmente, ou o esposo falta sinceridade e depois bate de frente com uma mulher intolerante, ou a mulher que não é sincera e o marido intolerante. Prato cheio. Satanás quer isso. Satanás quer essa junção: intolerância mais falta de sinceridade, é igual inferno. Quer um exemplo? Lá na empresa
Tem uma mulher lá, tente imaginar os homens, é aquela mulher que você diz assim, aquilo não é uma mulher, aquilo é uma tentação. Tem uma mulher que quando ela não anda, ela desfila, e ela tira a tua concentração, você chega a faltar ar. Aquela mulher que você até pega quando o primeiro mandamento, você sempre toma o nome de Deus em vão, quando você vê ela, você diz, meu Deus do céu, é muita coisa. Aí um dia, você está lá, você nem imagina que um dia ela possa olhar para você, e você conversa, vai com teus amigos, conversa, vem, quando você vê, ela está olhando para você assim. Ai, Jesus, o que você faria? Hein? Respeite a mulher que está aí do teu lado e diz, nada, padre. Imagine você, se você chegasse em casa, preste atenção no que o padre vai dizer, e fosse sincero, dissesse para tua mulher, bem, nós precisamos conversar, eu não estou bem, eu amo você, nunca vou deixar de você, eu sou católico, sou cristão, sei do valor da família, mas tem uma mulher lá no meu trabalho que ela está tirando a minha paz. É uma mulher bonita, uma mulher sensual, e agora está dando em cima de mim, amor. Eu não vou te trair, mas quero que você me ajude. Eu quero que você me ajude, sei lá, corte esse cabelo, compre uma roupa nova, vamos transar todo dia, sei lá. Você tem que me ajudar. Se houvesse mais sinceridade, hein, gente, os homens partilhar, abrir o coração. Mas sabe o que acontece? O padre disse, quando há sinceridade, quando não há sinceridade, mais intolerância, isso vira um inferno. Ah, se o homem for sincero assim, hein, filho? Às vezes você, com aquela maldita intolerância, é capaz de dizer, ah, com certeza, você já dormiu com ela, seu vagabundo. Se ela está mexendo com você, com certeza que você não vale nada também. Você... Ai, Jesus. Sabe o que ele vai dizer? Maldita a hora que eu fui ser sincero. Se eu soubesse, eu não tinha falado. E aí você perdeu a oportunidade de salvar o teu casamento. Porque se você tivesse valorizado a sinceridade do teu marido, você talvez iria ajudá-lo a não chegar um dia à traição. Agora quem reprime é igual uma bexiga que você vai enchendo. Estoura. Uma hora estoura. Valorize a sinceridade. Valorize a sinceridade do teu filho, mãe, da tua filha, mãe. Valorize a sinceridade do teu esposo, da tua esposa. Satanás não suporta isso. Satanás não suporta a sinceridade. Ele quer justamente que a gente reprima sentimentos. Eu espero que você esteja compreendendo essa mensagem de hoje, porque eu tenho certeza que Deus tem um desejo tão grande de salvar a tua família, de curar, de transformar, né? Sabe que tem um ditado que diz assim, ó, melhor é levar uma surra da sinceridade do que um abraço da falsidade. Hein? Repito, melhor é levar uma surra da sinceridade do que um abraço da falsidade. Esses tempos teve uma pessoa que veio até me agradecer, dizendo, ah, padre, o senhor disse uma coisa no retiro de casais que eu participei, que é uma maravilha, padre. Eu sempre estou elogiando minha esposa, dizendo que ela está linda, que ela está bonita. Nossa, como melhorou. Ela sabe que é mentira, mas eu falo, padre. Ai, Jesus. É triste a falsidade, né? Porque uma hora ela vai descobrir que ele não acha isso. Ela sabe que é mentira, mas eu falo, nossa, está linda hoje, amor, Padre do céu. Ela fica toda cheia, ai, você acha? Sara, fala a verdade. Você gostaria de ouvir uma falsidade assim, para te massagear o ego? Depois, toda vez que você lembrar daquela falsidade, você vai ter raiva. É melhor você sofrer uma vez só, porque a sinceridade dói. É duro quando alguém chega e diz pra gente, por exemplo, olha, eu preciso ser sincero com você. Depois daquela missa que o padre Kleber já fez, eu preciso ser sincero, eu estou te traindo. Pronto, falei. Ei, não adianta querer surtar lá. Para pensar que talvez ele vai ser sincero com você, ou ela vai ser sincera com você, de algo que talvez você nunca ia descobrir.
Não está na hora talvez de começar a reorganizar esse matrimônio? De começar a equilibrar as coisas? Deixa que essa pessoa fale, que seja sincera. Porque quem vai sair perdendo nisso, sabe quem que é? Satanás, o demônio. É ele que quer fomentar. Tem tanta gente com vontade de confessar a traição aqui, ô Jesus. Tem gente olhando para mim. Será? Só fala ou não? Filho, seja sincero. O padre brinca um pouco, mas você conhece essa pessoa do teu lado, às vezes. Eu tenho certeza que tem tanta gente que gostaria da sinceridade, que às vezes faz aquela pergunta que parece até uma pergunta idiota. Você pergunta: você já me traiu? Mas é que você fica já esperando. Se ele falar que já, eu vou meter a mão na cara dele agora. A intolerância não combina com a sinceridade. Quem está entendendo a mensagem dessa noite, diga amém. Amém. Repita comigo essa frase: melhor levar uma surra da sinceridade. É melhor levar uma surra da sinceridade do que um abraço da falsidade. Do que um abraço da falsidade. Sabe, gente, que tem gente que, eu encerro aqui dizendo assim, que tem gente que não tem uma maldade dentro dela mesma. Eu não consigo imaginar uma pessoa levantando de manhã pensando assim: hoje estou com uma vontade de trair, hoje eu vou adulterar. Não existe isso. Se essa pessoa pensar assim, pode vir procurar o padre, que é possessão. Isso não é normal. Agora, o que acontece? O Satanás vai agindo aos poucos, né? Aos poucos. O padre está falando do celular aqui, por exemplo. Às vezes tem até alguém que é só amiga tua, ou é só amigo teu. Que a gente fala dos homens, mas as mulheres também. O problema é que os homens são, nós homens, eu vou dizer assim, somos mais desleixado, mais ignorante às vezes, porque o homem não sabe disfarçar. O homem, quando vê uma mulher, ele já vai com o olhar. Se tem alguém do lado, ele já diz: que saúde, hein? A mulher é mais discreta. Mas a mulher também. Você acha que mulher não olha para os homens? Os homens aí, se vocês não sabem, eu estou contando para vocês. Todas as mulheres também, com certeza vão encontrar um bem melhor do que vocês, mais saradão, mais bonito. Agora a mulher é mais discreta. A mulher só deu uma olhadinha, ela já fez até um raio-x. Quando ela dá mais uma olhadinha, ela já comparou com você, para ver o que é melhor. Agora o homem não, o homem tem que ficar ali analisando. Ele olha para baixo. Agora, para pensar que quando a gente é sincero e a gente começa a falar dos nossos limites, a gente corta o mal pela raiz. Mal pela raiz. Filho, olha, eu duvido alguém aqui que vai exercer mais a virtude da sinceridade, que diz o dicionário que é, inclusive, uma virtude de caráter. Você que quer ser um homem de caráter, uma mulher de caráter, que vai começar a abrir o jogo. Eu duvido se esse casamento não vai para 25, para 50 anos de casados, se vocês não vão dizer para os netos, para os bisnetos: é possível ser fiel, porque a pessoa que eu sou mais transparente dentro da minha casa é minha esposa. Você sabe que quando Adão e Eva se conheceram, eles se conheceram nus. A nudez vem desde a época de Adão e Eva. Eles estavam pelados e eles não tinham vergonha um do outro. Porque quando a gente é sincero, quando a gente é transparente com quem a gente ama, a gente não tem receio nenhum. Quando eles pecaram, a primeira virtude foi se cobrirem. Então de lá que vem a nudez. Vocês sabem o que é a nudez, né? Tem até uma historinha que diz que um senhor diz que lá do interior, lá onde veio o Valdir lá, diz que um senhor lá do interior perguntou para o compadre: ô compadre, a gente está pescando aqui tanto tempo, eu ouvi falar tanto dessa história de nudez, o senhor sabe o que é nudez? Ele falou: claro que sei, compadre. E você acha bom essa tarde de nudez? Ele diz: claro que é bom. É bom, compadre? Bom por quê? Melhor nudez do que no nosso, né? Então nudez, ô Jesus, me perdoe. Nudez quer dizer estar nu, quer dizer ser puro. Um exemplo inclusive de pureza, os anjos. Quem já viu a imagem de anjo aqui nu, né? Os anjos estão lá. Quando você compra a imagem do anjo, ele está peladinho. Por quê? Porque a nudez significa pureza, né?
Você diante da tua esposa, você é capaz de ficar nu diante do teu esposo? Você seria capaz de fazer isso diante de outra pessoa? É claro que não. Nem da mãe e do pai. A gente descobre que a mãe e o pai às vezes também têm erros, mas quando o casal tem essa intimidade, eles se tornam uma só carne. É por isso que não tem mais aquela vergonha. Agora, quando a pessoa começa a entrar no pecado, ela começa a ter vergonha do outro, ela começa a perder a sinceridade, ela já não consegue mais ser tão transparente. Talvez possa até chegar ao ponto da pessoa começar a se vestir na tua frente. Você vai dizer: ué, o que aconteceu? Antigamente você vivia para lá, peladão, peladona, para lá e para cá. Tem coisa aí, hein? Aonde tem fumaça tem fogo. A pessoa às vezes está perdendo a sinceridade com você, está perdendo a intimidade, mas não aponta com o dedo dizendo: ainda bem que o padre falou, deve estar aprontando. Não faça isso. Aponte para você, filho. Faça assim com o dedo e diga: eu acho que eu estou sendo intolerante. Está faltando intolerância da minha parte, porque se eu sou tolerante, logo o que está do meu lado vai ser sincero. Posso orar por você? Feche teus olhos um instante. Eu quero orar por você e pela sua família. Que haja sinceridade nessa casa, meu Deus do céu. Que haja sinceridade.